Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje vamos refletir um pouco sobre a relação dos seres humanos com a natureza. E no final deste episódio, darei a resposta à pergunta 572. A natureza apresenta perigos para nós. Animais matam pessoas. Reportagens nos jornais relatam casos de pessoas mortas por ataques de cães bravos. No primeiro trimestre de 2025, mais de 500 mortes foram registradas no Brasil por causa da dengue, uma doença transmitida por insetos. O Ministério da Saúde consta cerca de 150 mortes anuais no Brasil por causa de acidentes com serpentes. Desastres naturais também matam pessoas. Chuvas no Rio Grande do Sul, em maio de 2024, deixaram 183 mortos, além de dezenas de desaparecidos e centenas de desabrigados. Um terremoto em março de 2025 deixou mais de 3.000 mortos em Myanmar. Deus criou este mundo para ser lugar de habitação para os seres humanos. Ele especificamente deu aos humanos domínio sobre os animais. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Sabendo dessa intenção do Criador, como chegamos ao estado atual de ver tantas vítimas humanas das forças naturais? Os autores do Novo Testamento respondem essa pergunta. O autor de Hebreus cita a afirmação do domínio humano sobre as coisas, encontrado no Salmo 8, e depois comenta: ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Hebreus capítulo 2, versículo 8. O apóstolo Paulo explicou em Romanos capítulo 8, versículo 20 e 21, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção. Atualmente, ouvimos muito sobre os efeitos humanos no meio ambiente. Identificamos problemas causados pela poluição do ar, da água e do solo. Mas o problema maior vem de outro tipo de poluição: a corrupção do pecado que vem prejudicando a natureza desde o Jardim do Éden. Os textos de Hebreus e Romanos estão em contextos que falam sobre a solução definitiva desse problema. A desordem e o sofrimento na criação serão revertidos na redenção oferecida por Jesus. É uma obra em andamento, livrando indivíduos da corrupção do pecado e visando a glória eterna que Deus tem preparado. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou por uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 e 4. A sujeição humana às forças da natureza é um problema temporário que será resolvido por Jesus. E agora vamos ver se você acertou a pergunta 572. No tempo dos juízes, quem matou Sísera, o comandante do exército do rei Jabim? Alternativas: A. Jael, B. Gideão, C. Débora ou D. Baraque. A resposta, alternativa A. Jael, uma mulher, conforme diz no relato de Juízes capítulo 4, versículos 21 e 22. Então Jael, mulher de Éber, pegou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, foi de mansinho até perto dele e lhe cravou a estaca na têmpora, de modo que ela penetrou na terra. Ele estava exausto e dormia profundamente, e foi assim que morreu. E eis que quando Baraque estava perseguindo Sísera, Jael saiu ao encontro dele e lhe disse: venha, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando.
Ele a seguiu, e eis que Císara estava caído, morto, com estaca fincada na têmpora. A glória da vitória ficou para uma mulher. A pergunta 573 vem do livro de Apocalipse. Quais duas das 7 igrejas que receberam cartas de Jesus no livro de Apocalipse não foram repreendidas por falhas? Alternativas: A. Éfeso e Pérgamo. B. Esmirna e Filadélfia. C. Tiatira e Sardes. Ou D. Laodiceia e Pérgamo. A resposta certa no final do próximo episódio. Durante todo o nosso tempo aqui na Terra, nós vamos sofrer problemas com a natureza. Mas Jesus livrará toda a criação, e especialmente os seres humanos, das consequências do pecado. Todos que confiam no Senhor têm esperança de uma vida no paraíso, isento desse sofrimento que tem no mundo atual. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.